esse assunto do véu já foi mais do que discutido neste fórum, em outros fóruns também, né? A congregação usa sempre esse argumento, o véu, o dízimo, o ósculo santo, para combater as outras denominações evangélicas, né? Isso não tem fundamento nenhum nas Escrituras. As doutrinas bíblicas, elas são muito bem alicerçadas nas Escrituras. O fundamento dos apóstolos são muito bem alicerçadas nas Escrituras. Estão reveladas em várias partes do Novo Testamento, com fundamento até no Velho Testamento. Então, esse ensinamento a respeito do uso do véu, que o ministério fez doutrina, né, nós encontramos só no capítulo 11 de 1 Coríntios, no meio de 16 versos. É apenas um verso que manda a mulher se cobrir com o véu. Você não encontra isso em nenhum outro lugar, em nenhuma outra parte do Novo Testamento, e nem no Velho Testamento. Então veja, é fazer doutrina de um versinho sacado do seu contexto. O contexto está tratando do véu. Se realmente o contexto estivesse tratando do uso do véu, aí sim ainda haveria razão para fazer disso uma doutrina. Mas o contexto não está tratando do uso do véu, está tratando da autoridade do homem sobre a mulher. Isso é fato inquestionável. Então veja bem, o Novo Testamento, aliás, as Escrituras são inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. Deus não é de confusão. Jamais o Espírito Santo iluminaria alguém numa doutrina que causasse divisão, contradição no seio da cristandade, no seio das igrejas cristãs. Doutrinas que dividem não são oriundas da parte de Deus, não são inspiradas por Deus. Essa doutrina que o ministério fez, baseada num único verso, ela divide. E ela é contraditória. Por quê? Porque ela é contraditória consigo mesmo. No mesmo contexto, está dizendo que o cabelo foi dado no lugar do véu. Então veja, formam-se os grupos. Um defende que deve usar o véu, o outro diz que não precisa usar o véu porque tem o cabelo. Então, além disso, há um verso lá que fala da autoridade dos anjos, que ninguém sabe exatamente aquilo que é. Então, o nosso Deus não é Deus de confusão. Bom, agora veja bem, sejamos razoáveis. E eu não tenho nada contra uma mulher que sinta que ela deve usar o véu num culto ou para fazer as suas orações a Deus. Não há nenhuma objeção a respeito disso. Pelo contrário, eu recomendo que use o véu. Se ela tem convicção de que deve usar o véu, use o véu. Porque se ela não fizer isso, ela está cometendo pecado contra a sua própria consciência. O que são os pecados de consciência? São aqueles pecados que você comete por saber que você deve fazer alguma coisa e você não faz. Você está pecando contra a sua própria consciência. Você está deixando de fazer aquilo que deve ser feito. Isso é pecado. A Bíblia diz claramente que isso é um pecado. Tiago, por exemplo, diz lá no livro dele: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, são os pecados de consciência. Agora, desenvolver, como esse camarada fez aí, um livro em cima de um preceito
que foi transformado numa doutrina, leva então a erros absurdos. Ele está aí com o seu livro cheio de absurdos. Não tem nada a ver. Isso não procede de Deus, sabe? Isso não procede de Deus, porque divide. Você veja bem, o que é essas doutrinas da congregação do uso do véu, a doutrina contra o dízimo e a doutrina do ósculo santo. Vou explicar para vocês o que é isso aí. Eu vou usar um argumento histórico. A Argentina, em 1980, era uma ditadura, governada por um triunvirato de generais. Foi uma das ditaduras mais sangrentas da história da humanidade. Mataram gente pra caramba. E não resolveram os problemas do país. O desemprego era grande, povo passando fome, saúde na beira no caos, a saúde do povo no caos. Então, o que eles resolveram fazer? Vamos fazer uma guerra. Foram lá e invadiram as Ilhas Malvinas. E aí meteram na cabeça do pobre do argentino ideias de patriotismo, que deveriam lá lutar por aquelas ilhas, que elas pertenciam à Argentina, tal. Provocaram uma guerra onde quase 1000 pessoas perderam a vida. Entendeu? Por que eles fizeram isso? Para desviar a atenção do povo dos problemas internos. A congregação usa mais ou menos estas crenças, estas pregações aí, só para desviar a atenção. E quais são esses problemas internos da congregação? Ora, está lá em Marcos, capítulo 16, eu vou ler aqui, versículo 17 e 18, diz assim, e estes sinais seguirão aos que creem, os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diz ainda no verso 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Entendeu? Estes são os nossos problemas internos. Que estes sinais, os sinais da presença do Senhor em nosso meio, não existem. Ou por acaso, você viu algum ancião, cooperador, diácono, impor a mão sobre a cabeça de alguém e ele ser curado? Já viu isso? A pessoa está doente, vem para a congregação doente, passa a vida inteira dentro da congregação doente e morre doente. O camarada vem para o nosso meio, é viciado no álcool e no cigarro, e continua viciado no álcool e no cigarro. Depressão, eles estão dizendo lá que depressão é doença. Depressão é problema com demônios, é problema espiritual, e não tem problema que o Senhor não resolva. Mas aí tem até um ancião tomando remédio com tarja preta. Está cheio de irmãs e irmãos com depressão, para baixo, entendeu? Quando o Senhor disse que a nossa alegria ninguém poderia tirar, o Senhor disse que nós teríamos uma vida plena, de satisfação, de gozo, alegria. Onde é que está? Está cheio de gente derrotada no nosso meio. Quer saber de uma coisa? Nem para expulsar demônio, hein? Presta atenção. O dentista, é para tratar o nosso dente. O médico é para tratar da nossa carne. Agora, problema espiritual é o servo de Deus, o ministro. Em meu nome expulsarão demônios. Não está acontecendo. E
E a vida derrotada na parte financeira, gente necessitada de dinheiro, em dificuldades financeiras. Entendeu? Como é que é isso? E você só escuta uma coisa. É prova, irmão. É prova. Suporta com paciência, irmão. Isso é prova, entendeu? Prova que nunca acaba. O que é isso? É que os sinais não estão acontecendo. Aí o crente, por exemplo, liga a televisão, vê lá o Valdomiro lá. Numa só reunião, o cara levantou 47 pessoas da cadeira de roda. Demônios. O demônio não para na presença desses homens aí. Entendeu? Câncer, lepra, curada ao vivo e a cores na frente de todo mundo. Os milagres acontecendo, prodígios maravilhosos. Aí o que tem que fazer? Se você não tem isto, você tem que condenar, inventar. Sabe? Isso aí é um troço maligno, sabe? Isso é maligno, não tem nada de revelação de Deus. Porque se o uso do véu fosse revelação do Espírito Santo, estaria nas outras cartas, estaria no Novo Testamento todo, de uma maneira clara que a cristandade ia aceitar sem objeção. Agora não, eles fazem uma guerra com esse negócio aí. É uma guerra. Você quer saber que é uma guerra? Porque as igrejas tradicionais, não é esse pessoal que não tem informação, que não conhece a Bíblia, e que abre uma portinha lá e começa a pregar, tal, reúne umas pessoas. Isso aí. Procura as igrejas tradicionais, os batistas, os metodistas, os presbiterianos. E pergunta. Não diz nem que você é da congregação, mas pergunta lá para eles. Me diz uma coisa. O que você acha das igrejas que adotam o uso do véu? Procura observar se ele condena o uso do véu. Não vai condenar porque é irrelevante isso aí na cabeça dessa gente. Pergunta se eles são contra uma igreja, por exemplo, que não adote o dízimo, que só fazem ofertas. Vai ver que eles não têm nenhum posicionamento contra. Não tem esses absurdos da congregação que desqualifica todas as igrejas, chama pastores de ladrão e por aí vai. O dízimo maldito, as mulheres que não usam o véu, Deus nem ouve as suas orações, não existe nada disso. Então, isso aí é valorizar aquilo que não tem valor nenhum. Quando as coisas, aquilo que deveria ser realmente valorizado, é relegado a quarto, quinto plano. Por exemplo, olha aí, vai ver que no livro dele ele fala que é mandamento e papapá. Romário já falou, né, discutindo lá no outro fórum, lá com aquele atalaia do Evangelho, ele usou 13 vezes o argumento de mandamento imperativo. Agora, está lá em Mateus 28, 19, ide e ensinai todas as nações. Marcos 15, 16 diz para ide e pregai a toda criatura. Né? O Evangelho deve ser levado a toda raça, tribo, língua e nação. E a congregação é uma igreja caseira, nunca saiu do país. A congregação está na profecia do Franciscão, parada na profecia do Franciscão, que diz: eu enviarei para o meio de vós aqueles que haverão de ser salvos. Ele não saiu do país. A congregação é inexpressiva em termos de missões. Toda a igreja que realmente é uma igreja bem fundamentada nas Escrituras, tem os seus erros, uma coisa ou outra que a gente pode até criticar, etc. Mas elas têm um trabalho de missões. O que é um trabalho? Elas são voltadas para missões. O que é um trabalho? O que é uma igreja voltada para missões? Por exemplo, uma igreja que tem um departamento organizado para missões. Como nós temos um departamento voltado para as construções. Não estamos organizados com o pessoal
na administração, temos engenheiros, economistas, né? Estamos organizados para fazer isto bem feito? Então, essas igrejas aí, em vez de ter um departamento para as construções e fazerem templos magníficos, né, elas têm um departamento de missões. Estão organizados para desenvolver um trabalho de missões entre as nações que seja um trabalho eficaz, bem construído, bem organizado, suprindo não só as necessidades espirituais na pregação do Evangelho, mas também as necessidades sociais, alimentação, vestimenta, habitação, saúde. A congregação não se preocupa com nada disso, não tem nada disso. Eu há anos que venho pregando, falando esse absurdo de não se dedicar à pregação do Evangelho. Olha, se você quer saber, nossos ministros nem sabem o que é pregar o Evangelho, eles não sabem o que é Evangelho. Você está duvidando de mim? Pergunta para o seu ancião, o seu cooperador, o seu Tiago, o que é pregar o Evangelho. O que a gente deve dizer a alguém quando vamos pregar o Evangelho para uma pessoa? Ele vai dizer, não usar barbiche, né? Não usar cabelo amarrado atrás, não usar bermuda, a mulher não pode cortar as pontas do cabelo, a mulher não pode usar blusa sem manga, a mulher não deve depilar as pernas, entendeu? Não pode usar brinco, não pode usar batom. Mas isso é pregar o Evangelho? Isso é pregar o Evangelho? Que loucura!